filmes aqui do YouTube e que você pode assistir agora mesmo. Pois é, hoje a gente traz uma lista com 10 dicas de filmes diferenciados, imperdíveis, que com certeza vão chamar sua atenção. Então se você gostou da ideia, curte um bom filme, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pro vídeo de hoje. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e o nosso primeiro filme eu encontrei por acaso aqui no YouTube e olha, me surpreendeu demais. Surto de 2020 é um thriller intenso que acompanha um homem prestes a chegar no seu limite. Pois bem, Joseph, embora seja um trabalhador aparentemente tranquilo e que nunca se envolveu em problemas, por dentro já não consegue mais suportar a pressão da sua rotina. Sabe aquela coisa? Você tá de saco cheio de tudo. E assim, né? Uma hora a bomba explode. E quando vem a gota d'água da revolta e da frustração, o Joseph se dá o direito de viver literalmente o seu dia de fúria. Eis um filme surtado para abrir a nossa lista de hoje. Saindo de um filme tenso, vamos agora para Correndo Contra o Vento, numa mescla de drama realista e cenas motivacionais. E é o seguinte, ainda muito jovens, os irmãos Solomon e Abidi acabam se separando e seguindo por destinos completamente diferentes. Enquanto um deles se muda para a capital e enfrenta ali as dificuldades da cidade grande, o outro decide ficar na sua terra natal e aposta todas as suas fichas em seguir carreira como atleta olímpico. Bom, apesar dos caminhos opostos, o futuro reserva para os irmãos situações e obstáculos inesperados que vão colocá-los frente a frente novamente. Na sequência, vamos falar desse que foi um dos últimos filmes do saudoso Robin Williams e que, ironicamente, aborda assuntos como a vida, a morte e o estado emocional do ser humano. Em O Que Fazer, de 2014, Henry é um senhor extremamente mal-humorado que já não sente mais vontade de nada na sua vida. No entanto, ao receber uma notícia preocupante a respeito de si próprio, o Henry põe na cabeça que precisa aproveitar cada segundo do seu dia numa luta contra o relógio para consertar todos os erros e pendências que ficaram em aberto com a sua família e os seus amigos. Uma comédia dramática que, na mesma medida, faz rir e comove. Com um elenco de renome e abordando temas delicados de maneira sutil, em Minhas Mães e Meu Pai, dois irmãos que foram concebidos através de inseminação e adotados pelo casal Jules e Nick, ao atingirem certa idade, decidem que chegou a hora de partir numa busca para descobrir, afinal de contas, quem é o pai biológico deles, que anos atrás fez essa doação anônima. Com atores como Mark Ruffalo, Julianne Moore e Josh Hutcherson, é um filme que provavelmente muita gente não conhece, mas lá na época do seu lançamento chegou a ter várias indicações ao Oscar, incluindo melhor filme. Outro filme não muito falado, mas que vale muito a pena conhecer, é o thriller policial Esquina da Morte. Embora tenha nascido em uma família envolvida com o crime, um rapaz chamado Tommy, há algum tempo, tinha conseguido se desvincular totalmente de tudo aquilo e foi refazer a sua vida em outro local. No entanto, por seu desespero, o Tommy está sendo agora coagido por um policial que sabe do seu passado a retornar para o seu antigo bairro e se infiltrar entre aqueles criminosos que ele conhece tão bem e teme justamente por saber do que é que eles são capazes. O elenco traz nomes como Dennis Hopper, Val Kilmer e James Marsden. Outro filme aqui do YouTube que recebeu várias indicações ao Oscar é Carol, de 2015. Tudo começa quando uma vendedora, interpretada pela Rooney Mara, em um dia comum de trabalho acaba flertando, meio que sem querer, com uma mulher enigmática chamada Carol, a personagem da Cate Blanchett. Só que assim, o que começou como uma simples troca de olhares, aos poucos vai se tornando um romance secreto entre as duas, visto como um enorme tabu lá nos anos 50. Bom, e esse vínculo poderoso está prestes a desencadear uma série de consequências na vida das duas, devido ao julgamento das pessoas ao redor.
Saindo da realidade, a próxima dica é pra você que quer aquele filme despretensioso de aventura e fantasia. Eu tô falando de Upa, meu monstro favorito. Ambientado em um mundo surreal, no qual humanos e monstros já conviveram, porém, hoje em dia vivem em guerra uns com os outros, a gente acompanha a fuga de um desses monstros que, ameaçado por caçadores humanos, precisa agora lutar pela sua sobrevivência. Produção chinesa alegórica que é sim voltada para o entretenimento, mas que ainda assim consegue, de certa forma, tecer críticas ao nosso mundo real. De 2012, em O Falsificador, Josh Hutcherson volta para o nosso vídeo, só que dessa vez interpretando Joshua, um jovem que ainda muito cedo foi abandonado pela sua mãe e foi se refugiar em uma cidade chamada Carmel, um local peculiar que desperta nele um talento um tanto controverso: falsificar obras de arte. Pois é, e agora um dilema moral vai se colocar no seu caminho, contrapondo inevitavelmente o sucesso a qualquer custo com uma consciência limpa ou pesada. Um filme de roteiro simples, mas que gera algumas reflexões bem interessantes ao espectador. E vamos falar agora de um grande clássico do cinema. Com Johnny Depp e Leonardo DiCaprio ainda no começo da carreira, Gilbert Grape, aprendiz de sonhador, segue um rapaz que vê toda a sua juventude revirada quando, por força das circunstâncias, ele é obrigado a assumir a responsabilidade por toda a sua família, já que o seu pai não está mais presente e a sua mãe vem enfrentando sérios problemas de saúde. Com atuações sensacionais, principalmente do DiCaprio, que tem um personagem muito complicado de ser interpretado, eis um filme que você assiste uma vez e nunca mais se esquece. Esse aqui é do mesmo diretor de pérolas como Querido John e Sempre ao Seu Lado. Baseado numa das maiores obras literárias de todos os tempos, Fausto foi um verdadeiro marco do expressionismo alemão no cinema. Na trama, Fausto é um senhor melancólico que certo dia resolve invocar uma entidade chamada Mefistófeles e pedir a ela que ele volte a ser jovem. Mas é claro que para um pedido como esse, o preço a se pagar não vai ser nada barato, né? Um filme pioneiro que se utiliza com perfeição das luzes e das sombras para alterar o tempo todo a sua atmosfera, manipulando as sensações do público que vão do medo à curiosidade num piscar de olhos. Mas e aí, quem já viu esse filme? Pessoal, as nossas dicas então foram Surto, Correndo contra o Vento, O que Fazer, Minhas Mães e Meu Pai, Esquina da Morte, Carol, Upa, O Falsificador, Gilbert Grape e Fausto. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Por favor, não se esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.